Vamos orar pedindo ao Pai e a Jesus, nosso Mestre, que nesta noite, em nossa reunião pública do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em Santo André, aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, nesse momento, agradecemos a Deus pelas dádivas da vida, rogando também pela paz do nosso país, da nossa cidade, dos nossos lares, a fim de que o Brasil cumpra a sua missão de pátria do Evangelho, uma vez que aqui medra a crença maior, o cristianismo, palavras do Cristo, e isso nós temos que cultivar, uma vez que traz um psiquismo bom, um psiquismo de energia positiva para o nosso querido Brasil. Então, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos dar por iniciada a palestra, passando a palavra ao Luiz Carlos Pinto, orador da noite. Boa noite a todos. A lição que nós vamos estudar essa noite tem um título interessante, como sempre, Emmanuel, né? Uma vez fui fazer uma palestra em Mauá e o amigo meu falou: Luiz, manda o título. Eu peguei e mandei: O Capacete. Ah, não teve dúvida, ele ligou para mim: meu, que título é esse? O Capacete? Eu falei: você pergunta para Emmanuel. Foi ele que escreveu no livro lá, Fonte Viva, a lição, e eu achei super interessante. E não tenho moral para mudar o título da lição sobre a qual eu vou falar. O Capacete, imagine você. Hoje, o título que Emmanuel nos propõe para estudo é Reparemos Nossas Mãos. É muito significativo, porque na frase de chamamento, ele busca, Emmanuel, no versículo, em João, capítulo 20, versículo 20, o que está escrito é o seguinte: mostrou-lhes as suas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. Eu falei: meu Deus, agora que eu vou ter que buscar o contexto disso. Jesus disse, claro, em que condição e por que disse. Então vamos lá. Maria, porém, permanecia de pé junto à saída do sepulcro, chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para a frente do sepulcro e observava 2 anjos em vestes brancas, sentados onde estivera deposto o corpo de Jesus, um junto à cabeça e o outro junto aos pés. E eles dizem a ela, Maria: mulher, por que choras? Ela então disse para os anjos: por que levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram? Ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Então Jesus disse a ela: mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, diz: Senhor, se tu o carregaste, dizei-me onde colocaste e eu o levarei. Então Jesus lhe diz: Maria. Voltando-se, ela diz: Maria. E ela então voltou-se. E ela diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Então Jesus disse para ela:
não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Eu não vou falar sobre esse assunto, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vou indicar para que vocês possam estudar, porque é interessante. Quem daqui já se interessou em saber por que Jesus falou isso? Ele tinha que subir ao Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu estou no meu Pai está em mim. Como eu não subi ao meu Pai? Não me toques. É interessante. Amélia Rodrigues, Trigo de Deus, o arrependimento tardio vale a pena. E nós vamos entender, porque doutrina espírita, sem estudo, quem não estuda não entende. Nós precisamos buscar. Eu li isso aqui, tá mal. O que é? O que significa? Por quê? Por que o Cristo falou isso? E quando eu fui atrás disso, eu fiquei espantado. É muito significativo. Bom, aí o Jesus continua dizendo a ela: vai aos meus irmãos e dize a eles: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Magdalena, ela chamava Maria Magdalena porque o habitante feminino da cidade de Magdala era Madalena, né? Então, sai anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e que lhe disseram essas coisas, isso que nós acabamos de relatar. Então, sendo tarde, naquele primeiro dia da semana, porque aí nós vamos reparar que a gente sabe que no terceiro dia ele ressuscitou. Então o primeiro dia da semana é o entardecer do domingo, já era domingo. Então foi onde Jesus apareceu para ela. E estando fechada a porta do lugar onde os discípulos estavam, eles estavam em reunião, fecharam a porta por medo dos judeus. E nós sabemos que a partir daí houve uma perseguição e eles já estavam preocupados com isso. Então veio Jesus nesse momento. A segunda aparição dele, a primeira para Maria, a segunda para os discípulos. Pôs de pé no meio deles e lhes diz: paz convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e a pleura é o lado, o flanco do lado onde aquele guarda espetou para ver se ele estava desencarnado, na linguajar dele, se estava morto ou não. É significativo isto, porque Emmanuel diz o seguinte, ele ressalta na lição que as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos, abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício, pois elas tinham sido cravadas, literalmente cravada pelos cravos no madeiro da cruz. Emmanuel então continua a lição, valorizando as mãos, dizendo o seguinte: o ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O que nós fazemos sem as mãos? Muita coisa, como espírito, mas como espírito através da mente, mas como ser humano encarnado, nós não fazemos quase nada sem as mãos. As mãos é elemento de trabalho, de produção. Então, nós devemos lembrar sempre que o coração nosso inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. Então, as mãos, na verdade, simbolizam o poder da realização, simbolizam, como são, mas também simbolizam o poder de realização em nosso mundo
e no mundo espiritual. Mas como? No mundo espiritual os espíritos usam as mãos? Vamos ver a simbologia que o próprio Emmanuel diz sobre isso. Então, lá no livro Consolador, Emmanuel nos relata o seguinte: a sabedoria de Deus deslocara do sol para as mãos augustas e compassivas de Jesus o bloco de matéria ainda sem forma. Então imagine, sai um bloco de matéria ainda sem forma e é colocado à disposição de Jesus. Veja a simbologia das mãos. É colocada às mãos de Jesus. É simbólico. Bom, então Jesus o que fez? Com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do planeta Terra. Jesus, com os trabalhadores divinos, através da sua mente, da mente deles, pegou aquela massa e construiu o planeta Terra. Quer simbologia maior do que essa? Do poder das mãos? Porque nós sabemos que os espíritos não usam as mãos. Eles usam a vontade, o pensamento. Atua esse pensamento na matéria-prima cósmica, o fluido universal, e lá eles criam o que devem e querem criar. Um exemplo disso é nosso lar. Nosso lar é resultado de ação mental dos espíritos superiores na matéria-prima, o fluido universal, e construiu a cidade nosso lar. E é mantido até hoje pelo pensamento desses espíritos. Então, o pensamento para os espíritos são as mãos, assim como as nossas mãos, para nós, são mãos de realização. Allan Kardec, no capítulo A Gênese, no 14º, que eu adoro esse capítulo, que trata sobre os fluidos, estudem esse capítulo, por favor. Doutrina espírita precisa ser estudada, gente. É fundamental. Aonde nós queremos chegar com a nossa evolução sem estudo? Aonde? Então, Allan Kardec ensina-nos que o pensamento é para os espíritos o que a mão é para os homens. Isto é, os espíritos atuam na matéria etérea com os pensamentos para construir o que quiserem, e os homens usam suas mãos, atuando na matéria condensada, para construírem o que necessitam. A matéria-prima é a mesma, modificada, desde a sutil, o fluido universal, até a matéria densa. Mas é a mesma matéria. Aqui nessa nós agimos com as mãos. No plano espiritual, com o pensamento. E nós não podemos deixar de entender que com o nosso pensamento nós também construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Nós somos o que pensamos, vivemos o que pensamos, criamos o que pensamos. Então a nossa felicidade está em nossas mãos, literalmente falando, em nossas mãos. Muito bem. Bom, mas Amélia Rodrigues, eu vou dizer que foi tão feliz, porque lógico, os espíritos superiores só fazem coisas felizes, só fazem coisas de monta que nós nem às vezes imaginamos. Mas Amélia Rodrigues, no poema da Gratidão, psicografada por Divaldo Pereira Franco, mostra-nos as várias formas de atuação que podemos realizar com as mãos.
Diz Amélia Rodrigues: obrigado, Senhor. Eu fico muito emocionado, porque é lindo. O poema em todo é uma beleza linda, é magnífica. Procurem no YouTube, quem ainda não ouviu falar, e leiam o poema e procurem sentir o poema de Amélia Rodrigues. Então ela põe assim: obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam amarguras, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, de passes. Não está lá, mas eu concluo porque atuei erroneamente falando alto. Temos que falar que as mãos de passes também. Então, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo do filho alheio sem receio. Obrigado, Senhor. Precisa dizer mais? Então imaginemos que nós podemos trabalhar com a nossa mente e com as nossas mãos. É importante entender que mãos simbolizam então o trabalho. Qualquer tipo de trabalho bom é útil. Qualquer sinfonia, de passe, psicografia, qualquer. Então, Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1866, ele psicografou a seguinte mensagem, título: O Trabalho. Então ele diz assim, e é um recado para nós hoje, porque foi feito escrita, psicografada em 1866, mas é atualíssima. A medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Quando eu tenho uma missão, e vou cumprindo a minha missão, vão surgindo outras missões, porque me torno apto a realizar outros trabalhos. Por isso ele diz, a medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado e desencarnado, é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Por isso que os espíritos dizem, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ora, cada um tem uma missão a cumprir. Ninguém aqui pode dizer que não tem uma missão a cumprir. Ninguém. Todos temos. Todos, sem exceção. Os desencarnados numa grande escala. Os encarnados em escala menor. Contudo, relativamente, as obrigações são todas iguais. E Deus nos pedirá contas do óbolo posto entre nossas mãos. Esse pequeno donativo que Deus colocou em nossas mãos, Ele vai falar o que você fez. Por que não fez direito? Não é recriminando e nem colocando complexo de culpa em nós, porque está longe disso. Vamos sair dessa. É importante saber que em qualquer lugar, em qualquer situação, nós podemos trabalhar. E se nós estudamos a doutrina, podemos trabalhar mais efetivamente.
Me lembro de um livro de André Luiz, Sinal Verde, foi muito interessante para mim, e eu passei a fazer isso quando eu andava de trem, de que quando você está lendo uma mensagem e alguém, sabe aquele olharzinho assim, né? Facilita, dá uma viradinha assim, dificulta para você, mas facilita para ele. Ele quer ler, está interessado, precisa. O guia dele deve estar falando para ele, ó, dá uma lidinha nessa mensagem que o rapaz está lendo aí, porque é boa, interessante. Em janeiro eu fui passear fui aí num desses hotéis, aí a esposa não queria fazer nada, que não queria nem arrumar a cama, não queria arrumar a cama, não queria arrumar a cama do café, não queria lavar a louça, não queria fazer almoço, nada. Ela falou, eu quero, eu mereço, e merece mesmo. Fomos lá, ficamos uma semana. E eu sempre levo um livro, porque eu sei que tenho tempo de sobra, não jogo bola, não jogo no nada, não faço, então eu preciso ler. E eu estava lendo um livro. Qual livro que eu estava lendo? Vencendo a Depressão. Vitória sobre a Depressão. Aí uma senhora passou, eu estava lendo, chama atenção, mas chama atenção, porque o único gaiato lendo lá era eu. Então ela falou assim, eu posso saber o que o senhor está lendo? Claro, é um livro espírita, está aqui, Vencendo a Depressão. Mas já falei para ela, não estou depressivo. Estou estudando para não ficar depressivo e, se necessário, eu puder ajudar um depressivo, alguém que está caminhando para a depressão, eu quero estar apto. Por isso estou estudando. Então já vendi meu peixe. Não o meu, né? O peixe do livro espírita, ditado por Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então nós sempre, em qualquer lugar, nós estaremos aptos para fazer um trabalho. Aí vai falar, Luiz, mas que trabalho é esse? Eu divulguei a doutrina, eu divulguei um livro interessante. O resultado do interesse daquela senhora e de eu mostrar o livro, o resultado disso, só o tempo dirá, nós não podemos saber. Mas não foi por acaso, porque nós sabemos que por acaso não existe. Tenhamos convicção disso. Nós podemos e devemos realizar qualquer trabalho espiritual e material aonde formos chamados. Devemos nos qualificar para isso. Cada criatura é obrigada a receber e dar. É obrigada a receber e dar. Quanto mais espíritas, Santo Agostinho está dizendo. Tendes a obedecer a essa divina lei. Quanto esforço deveis fazer para cumprir esse dever perante o Senhor, que vos escolheu para partilhar seus trabalhos, que vos convidou à sua mesa. E olha, nós não devemos ficar presos ao jugo dos outros, o que é trabalho e o que não é trabalho que você deve realizar. É questão de fórum íntimo. Porque é muito fácil, você não vai lá dar sopa para os pobres, então você não trabalha. Você não vai lá distribuir não sei o quê, então você não trabalha. Você não vai lavar lá não sei aonde, então você não... Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cada um faz o trabalho que achar bom, que está preparado, que deve ser feito. E não ficar preso ao jugo dos outros. Porque a maioria julga por aquilo que... Um dia uma amiga minha chegou para mim e falou, porque espírita tem umas manias que nós espírita, e eu falo porque sou espírita, então estou falando de mim também, principalmente de mim. Uma amiga minha espírita falou, Luiz, você acha que nós estamos preparados para lavar a latrina em nosso lar? Eu não tive dúvida, eu falei, claro que estamos, eu não tenho dúvida disso. Mas como é que você sabe? A minha esposa faz eu lavar a minha latrina toda semana lá em casa, brilha que é uma beleza, o cheiro fica uma beleza, o banheiro meu fica uma beleza. Mas se eu sei fazer lá, por que eu não sei fazer no nosso lar? Claro que estamos. Porque a mania é que não, acho que nós não servimos nem para isso.
Que é isso? Esquece. Esse negócio de ficar desmerecendo, achando que não servimos, que não deve ser feito, que não sou capaz. Que é isso? Temos medo até de nos valorizar. Nós temos medo de dizer assim, ó, eu estou no meu Pai e meu Pai está em mim. Eu estou dizendo isso agora. E faço questão de dizer perante vocês, mas você é Jesus? Longe disso. Mas muito longe de, mas você um dia, nós todos. Mas, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, sabe de tudo e está em todo lugar. Por que Ele não está em mim? Agora, eu sintonizar Deus é diferente, que é o que o Cristo fazia. Deus estava nele, mas ele sabia sintonizar o Cristo, coisa que ainda não sei. Sintonizar Deus, coisa que ainda não sei. Mas por que ter medo de dizer? Nossa, você é atrevido a dizer que Deus está em você? Mas como? Foi Jesus que me ensinou isso, a doutrina espírita que me ensinou isso. Que medo é esse? Isso é falsa modéstia, é hipocrisia. É a nós que Santo Agostinho dá essa mensagem dizendo: eles, espíritos, preparamos o vosso campo. Porque estava bem, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né, Miguel? 57. Nós estamos falando de 1866, 9 anos depois, então já tinha preparado bem o terreno para os espíritas. Então, agora agir de maneira que todos os que necessitam deles possam gozar largamente. Lembrai-vos de que todos os ódios, todos os rancores, todas as inimizades devem desaparecer diante de vossos deveres. Veja, muito acima. Ódio, rancor, inimizade deve desaparecer. Caridade, isso. Instruir os ignorantes, assistir os fracos, tenha compaixão dos aflitos, defenda o inocente, lamente os que estão em erro e perdoa os inimigos. Muito bem. Todas essas virtudes, continua Santo Agostinho, devem crescer em abundância no vosso campo. Veja como a mão está simbolizada aí. Eliminar ou amenizar o ódio que possa existir em nós é trabalho dificílimo, mais difícil do que qualquer trabalho material que está a nosso alcance. Já tentaram? Já tentamos eliminar aquilo que nos aflige, o rancor, a inveja, o ciúme, a briga mental que nós fazemos. Pensa no Luiz Franós, que cara chato hoje, falou, não sei o quê. Está brigando comigo. Eu brigo muito. Brigava, graças a Deus. Eu brigava mesmo. E um dia eu me cansei, porque eu não estava dormindo mais direito. Eu já não durmo direito, eu não dormia menos ainda. Então, um dia eu me cansei. E cheguei para o meu guia, falei: meu menino, meu querido garoto, vem cá. Eu tenho uma intimidade muito grande com ele. Quero só ver quando eu encarar o tete a tete lá no plano espiritual, como é que vai ser. Mas eu me lembro de Emmanuel, quando Emmanuel, no filme do Chico Xavier, quando o Chico, conversando com Emmanuel, quem não assistiu, assista esse filme e veja o que eu vou lhe contar. Chico pegou o papel, pegou o lápis, e Emmanuel lá falando para ele, falou: Emmanuel, vamos psicografar. Ou será que eu vou ter que trocar de guia? Lembram disso?
E aí Emmanuel deu aquele sorriso, aquele ator é muito simpático, deu um sorriso, sorriso de espírito, assim, sorriso sério, né? A gente olha para Allan Kardec, aquela fotografia, e tem gente que pega e põe Allan Kardec sorrindo, eu acho uma graça. Espírito é criativo, acha que é feio Allan Kardec ser sério. Eu acho que ele não é feliz, não é alegre, não sorri nunca. Bom, então, todas essas virtudes devem crescer em abundância no vosso campo, e deveis implantá-la nos vossos irmãos. Deveis implantá-la nos vossos irmãos. Recolhereis uma ampla colheita, e sereis abençoado por vosso Pai que está no céu. Mensagem de Santo Agostinho. Mas eu não fiquei por aí, não. Eu me lembrei e falei, eu tenho que falar de caridade. E me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo o estudo, estudemos caridade material e caridade moral. Está lá. Eu imagino que todo mundo de vez em quando consulta o Evangelho, então eu proponho que seja consultado. Falei, mas não vou falar sobre o que está no Evangelho, não. Quero procurar uma coisa diferente. Eu sou um bom italiano, um italiano vero. Mas tem que procurar uma coisa diferente, doutrinário, evidentemente. Então fui lá na Revista Espírita, de novo. Hoje é a Revista Espírita do começo ao fim. E em 1861, um espírito protetor falou o seguinte: diferentes maneiras de se fazer a caridade. Chama atenção para isso. Embora no Evangelho é explícito toda a vida: caridade moral, caridade material. Mostra o que é uma coisa e o que é outra, o que é mais importante do que uma coisa e de outra. Embora tudo é importante, seja importante. Então diz lá esse espírito protetor: precisamos compreender que há diferentes maneiras de fazer caridade. A caridade, meus amigos, não esqueçam, é o Espírito falando, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-las por pensamento. Quem é que acredita que a caridade pode ser feita por pensamento? Todos nós devemos acreditar, porque é verdade. Então, quando eu estava falando da história que eu cheguei para o meu guia brincando com ele e falei: ô meu guia, é o seguinte, eu ando brigando com a turma, eu não estou fazendo caridade. Porque eu brigando com o meu amigo, porque se briga especialmente até com os amigos, pode ter certeza, acho que vocês também sabem disso. Eu não estou precisando da caridade. Falei, a partir de hoje eu não quero mais brigar. Eu preciso de ajuda. É um trabalho meio difícil para mim, porque eu estou viciado em brigar mentalmente. Então você precisa me ajudar. Senhor meu Deus, estou pedindo para o meu guia, com a sua permissão, que ele me ajude a não brigar mais com o pensamento. Aí o meu guia, entre aspas, falou assim para mim, entre aspas, eu não sou médium ativo, atuante, sou médium como todos nós somos. De vez em quando tem umas intuições, como todos temos. Meu guia falou assim: mas qual é a sua parte? Você está pedindo, irmão, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou te ajudar, mas o que você vai fazer? Qual é a ajuda que você quer? Pelo menos saiba o que você quer de ajuda. Eu falei, nossa, não esperava isso. Eu falei, já sei. Toda vez que eu for brigar mentalmente com um amigo meu, ou com quem quer que seja, lembre que eu fiz o pedido que eu não quero mais brigar mentalmente. É isso que eu preciso. Isso eu posso te ajudar. Toda vez, creio, eu continuo brigando, mas muito.
muito menos do quanto eu brigava antes. Só que agora eu vou brigar, o meu guia fala assim: já vai brigar? Lembra que você pediu? Eu na hora já penso uma coisa boa para a pessoa. Se eu estou com uma atitude mental de briga por inveja, eu já desejo o melhor, que seja feliz, que seja abençoado por Deus, meu amigo, eu te amo. Faço isso, juro, eu faço isso. A ajuda do meu guia é essa, ele vem e fala: oh, já vai brigar? Essa foi a ajuda. Então a caridade pode ser e deve ser também feita por pensamento. Pensar bem, orar, pedir o bem de uma pessoa, desejar a felicidade, desejar saúde, mentalizar a pessoa, pedir perdão para ela se não tem peito, coragem de pedir pessoalmente, peça mentalmente, façamos isso. Então, a caridade nós podemos fazê-la por pensamentos, por palavras e obras. Hoje eu estou tentando fazer a caridade por palavras. Vim aqui passar o que eu estudei. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ao menos ter visto a luz, uma prece para eles alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns conselhos bons. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações e que blasfemam o nome de Todo-Poderoso. Muito bem, essa foi uma. Em 1862, o bispo Adolfo, está no fim, o bispo Adolfo é um bispo de Argélia, escreveu, psicografou um artigo para a Revista Espírita, de novo, 1862, a caridade. Interessantíssimo esse artigo. Veja, eu sou a caridade. Claro que ele estava simbolizando, sim, a verdadeira caridade. Em nada me pareço com a caridade cujas práticas seguis. Para nós pensarmos. Dúvida: Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade moral e a caridade material. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho vos premunir, vos acautelar, vos precaver, vos prevenir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, empanam, encobrem o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Entendamos bem, sede dóceis aos ensinamentos do Cristo. Espírito de verdade é Jesus, do Cristo. É uma caridade que nós fazemos em primeira monta por nós mesmos, por entendermos os ensinamentos do Cristo, compreendermos e depois aplicarmos. Porque não dá para aplicar bem sem compreender, sem entender, sem assimilar os ensinamentos de Jesus. Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos. Claro, a caridade sabe disso. Todas as aflições que assediam a humanidade. E hoje a humanidade está profundamente carente. Carente por relaxo próprio.
por não se preocupar com as coisas espirituais, por não buscar entender o que é a vida, qual é o significado da vida, o porquê da vida, por que estamos aqui, para que nós estamos aqui. Sou a mão dos órfãos, a filha dos velhos, a protetora e suporte das viúvas. Está no fim já? Já é para acabar? Já vai acabar. Curo as chagas infectas, trato de todos os doentes, visto, alimento e abrigo os que nada têm. Subo aos mais humildes tugúrios e às mais miseráveis mansardas habitações. Bato à porta dos ricos e poderosos, porque aonde quer que exista uma criatura humana, há sobre a máscara da felicidade dores amargas e cruciantes. Bom, então já vimos. Então, Emmanuel, para terminar, é 1 minuto. Ele continua, finaliza a lição dizendo o seguinte: em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e que obedecem. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflitamos, pois, sobre o que fazemos cada dia. Não esqueçamos que, além da morte, nossas mãos exibirão os sinais da nossa passagem na terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As nossas, amanhã, igualmente, falarão de nós no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras, com as próprias realizações. Essa é, em síntese, resumido, o que a lição nos faz pensar, refletir, analisar. Podemos e devemos fazer todo o trabalho que aparecer em nossa frente, mas fazer com eficiência, com eficácia, com sabedoria, realmente uma ajuda para nós e para o próximo produtiva. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, era isso que eu gostei de ter estudado junto com vocês. Muita paz para todos nós. O tema é bom, né? Então vamos encerrar, fazer a nossa prece final. Por todas as oportunidades que nós temos de nos ajudarmos e ajudarmos ao próximo, nós agradecemos a Deus e rogamos ao Senhor da vida que não desperdicemos essas oportunidades, possamos oferecer o que há de melhor em nós, com amor, com carinho, com respeito. Possamos fazer o bem para nós e, feito o bem em nós, possamos fazer o bem para aqueles que se aproximem de nós e desejem a nossa ajuda.
Obrigado pela ajuda dos espíritos, amigos, nossos guias espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, nos conduzindo para o bem. Por essa oportunidade, Senhor, nós te agradecemos do fundo do coração. Muito obrigado, Senhor. Que a paz esteja conosco.